E aí pessoal, é muito difícil que não conheça Minecraft. Ele é simplesmente um dos maiores de todos os tempos e tem uma das arquiteturas mais engenhosas da indústria. Pensa comigo, Minecraft gera mundos procedurais infinitos, simula física de água e lava, processa redstone, spawna mobs, cresce plantas e ainda roda em computadores muito fracos. Como ele consegue? A resposta não é uma técnica só, é um conjunto de decisões arquiteturais que se complementam. Chunks, tick scheduling, geração procedural lazy, um sistema de entidades que distribui o processamento de forma inteligente. Vamos destrinchar cada uma dessas partes e entender como Minecraft consegue simular um mundo gigante sem explodir a memória do seu PC. A primeira decisão arquitetural fundamental do Minecraft é que o mundo não existe inteiro na memória. Ele existe em pedaços chamados chunks. Um chunk é uma coluna vertical de 16 por 16 blocos que vai da bedrock até o limite de altura. O mundo inteiro é dividido nessas chunks. Quando você se move pelo mundo, o jogo carrega e descarrega chunks dinamicamente. Isso resolve vários problemas de uma vez. Primeiro, memória. Se o jogo tentasse manter o mundo infinito inteiro na RAM, não tem computador que aguente. Com chunks, só os chunks ao redor do jogador ficam carregados. Segundo, processamento. Se o jogo tentasse simular o mundo inteiro a cada tick, seria impossível. Com chunks, só os chunks carregados são simulados. Terceiro, salvamento. Quando você sai do jogo, o Minecraft não precisa salvar o mundo inteiro de uma vez. Ele salva chunk por chunk. Cada chunk é um arquivo separado em disco. Mas tem um detalhe importante. Nem todo chunk carregado é simulado. Existem níveis de atividade de chunk. Entity Chicken Chunks. Chunks perto do jogador, onde entidades se movem e mobs spawnam. Chicken Chunks. Chunks onde blocos são atualizados, tipo plantas crescem ou fornalhas queimam. E Border Chunks, que são chunks carregados mas não simulados, só para você enxergar. Isso cria anéis concêntricos ao redor do jogador. Quanto mais longe você tá, menos coisas acontecem. Agora vem uma das partes mais inteligentes. O mundo do Minecraft não é pré-gerado, ele é gerado conforme você explora. Quando você caminha para uma direção nova, o jogo gera os chunks naquela direção em tempo real. E a forma que ele faz isso sem travar é: primeiro, a geração de chunk é determinística. Dada a mesma seed, o mesmo chunk sempre vai ser gerado igual. Isso significa que o jogo não precisa salvar chunks, que nunca foram modificados. Ele pode regerar eles do zero. Segundo, a geração é feita em múltiplas etapas, e esse é o pipeline. Terrain Generation. Gera a altura do terreno usando Perlin Noise. Biome Placement. Define qual bioma aquele chunk pertence. Feature Placement. Adiciona árvores, cavernas e minérios. Structure Generation. Coloca vilas, templos e mansões. E Light Calculation calcula a iluminação do chunk. E o mais importante, essas etapas são feitas em threads separadas. Enquanto você joga, tem threads em background gerando chunks ao redor de você. Quando um chunk está pronto, ele é carregado na thread principal sem travar o jogo. Isso é geração lazy. Só acontece quando necessário e de forma assíncrona. Assim como o Reward e outros jogos de simulação, o Minecraft usa um sistema baseado em ticks, mas a implementação aqui tem algumas diferenças. O jogo roda a 20 ticks por segundo, cada tick o jogo atualiza entidades, que é o jogador, mobs e itens no chão, block ticks, que seria água fluindo, fogo se espalhando ou plantas crescendo, redstone, chunk loading e unloading, mas nem todo bloco atualiza todo tick, seria impossível. Se você tem milhões de blocos carregados, atualizar todos seria absurdo. O Minecraft usa Random Tick Scheduling. A cada tick, o jogo escolhe alguns blocos aleatórios em cada chunk e atualiza só eles. Por padrão, 3 blocos por chunk section. Uma seção é 16 ao cubo. Esses blocos escolhidos aleatoriamente são os que podem crescer plantas, decair, folhas de árvore quando o tronco é removido, se espalhar tipo grama e micélio. Isso cria um efeito interessante. Coisas acontecem, mas de forma gradual e imprevisível. Você planta uma semente, mas não sabe exatamente quando ela vai crescer. Depende dela ser escolhida na Random Tick. E tem mais. Blocos que precisam de atualizações garantidas usam Scheduled Ticks. Por exemplo, quando você coloca água, ela agenda ticks futuros para se espalhar para os blocos ao redor. Isso garante que a água sempre se espalhe, sem depender da sorte. Entidades no Minecraft são qualquer coisa que não é um bloco. Jogadores, mobs, itens no chão, minecarts, barcos, projéteis. Cada entidade tem posição não alinhada à grid, pode ser fracionária, velocidade, hitbox para colisão, IA no caso de mobs, e entidades são atualizadas todo tick, mas a IA dos mobs usa um sistema de goals, que é bem interessante. Cada mob tem uma lista de goals, que são objetivos com prioridades. Por exemplo, um zumbi pode ter prioridade 1, atacar o jogador se estiver perto, prioridade 2, perseguir o jogador se estiver visível, e prioridade 3, andar aleatoriamente.
A cada tick, o mob verifica seus objetivos em ordem de prioridade. O primeiro gol, que pode ser executado, é executado. Se nenhum gol pode ser executado, o mob fica idle. Isso cria comportamento emergente. O zumbi pode estar andando aleatoriamente, ver o jogador, começar a perseguir e, quando chegar perto, atacar. Mas se você se afastar, ele volta a andar aleatoriamente. E tem otimizações importantes. Mobs muito longe do jogador entram em modo de baixa atualização. Eles não rodam pathfinding, não verificam visão, só atualizam posição básica. Isso economiza muito processamento. Redstone merece uma seção própria, porque é um dos sistemas mais complexos do Minecraft, e ele funciona de uma forma bem peculiar. Quando você coloca ou remove um bloco de redstone, ele dispara um bloco update para os blocos ao redor. Esses blocos podem então disparar seus próprios updates, criando uma cascata. Mas isso é perigoso. Se você não controlar, um único bloco pode disparar milhões de updates numa reação em cadeia infinita. Como o Minecraft evita isso? Primeiro, existe um limite de update depth, ou profundidade de update. Se uma cascata de updates passa de certa profundidade, o jogo simplesmente para. Isso previne crashes. Segundo, updates de redstone são processados numa ordem específica e determinística. Isso é essencial para máquinas de redstone funcionarem de forma previsível. Se a ordem fosse aleatória, circuitos complexos não funcionariam. Terceiro, existe um conceito de Block Update Detector. São mecânicas que dependem de updates não acontecerem. Jogadores avançados usam isso para criar sensores e circuitos complexos. Redstone é basicamente uma linguagem de programação dentro do jogo, e a engine precisa rodar essa linguagem de forma eficiente, enquanto ainda processa tudo mais. Vamos voltar para a geração de mundo, mas agora em mais detalhe. Como o Minecraft gera terreno que parece natural e variado? A base é o Perlin Noise, e variações como o Simplex Noise. Noise Functions geram valores pseudo-aleatórios que variam suavemente, perfeito para gerar terreno. O jogo usa múltiplas camadas de noise, tipo o Continental Noise, que define regiões gigantes, que são continente versus oceanos, Erosion Noise, que controla vales e montanhas, Peak ou Valley Noise, adiciona variação local, e temperatura e umidade, que determina biomas. Esses noises são combinados para gerar a altura final de cada coluna do terreno, mas não é só uma conta simples. Existem splines, que são curvas matemáticas, que misturam esses valores de formas complexas para criar transições suaves entre biomas, e cavernas também são noise. O jogo gera 3D noise e remove blocos onde o valor passa de um threshold. Isso cria sistemas de cavernas naturais que se conectam organicamente. Estruturas tipo vilas e templos são colocadas usando uma técnica chamada Jigsaw Generation. O jogo tem peças pré-definidas, template pools, que encaixam umas nas outras, seguindo regras. Cada vila é montada proceduralmente conectando essas peças. Se você está fazendo um jogo de mundo aberto ou sandbox, o Minecraft ensina lições fundamentais. Divida o mundo em chunks. Não tente manter tudo na memória. Carregue e descarregue dinamicamente conforme o jogador se move. Geração procedural lazy. Não gere o mundo inteiro antecipadamente. Gere sob demanda em background sem travar o jogo. Random ticks para simulação escalável. Se você tem milhões de objetos, não atualize todos. Escolha alguns aleatoriamente, por frame, e distribua o trabalho. Níveis de simulação. Quanto mais longe do jogador, menos detalhada a simulação. Entidade distante pode rodar em modo simplificado. Determinismo é muito importante. Se sua geração procedural é determinística, você não precisa salvar tudo. Você pode regenerar conteúdo que nunca foi modificado. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente viu como Minecraft gerencia um mundo praticamente infinito usando chunks, tick scheduling, geração procedural lazy e sistemas de entidades inteligentes. Se você curtiu esse mergulho na arquitetura do Minecraft, vou deixar outros 2 vídeos sobre arquitetura de software. Aproveita e já comenta. Qual outro jogo você quer que eu destrinche? Um abraço e até a próxima.